Senhor, nessa manhã, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para ouvir a Tua doce voz. Fala com cada um de nós, de uma maneira, Senhor, que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, individualmente e coletivamente. Fala, Senhor, aos nossos corações, é o Teu falar que nos traz vida. Senhor, é o Teu falar que nos encoraja, é o Teu falar que nos salva, e é a Tua vida que vence a morte. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Ó Senhor Jesus, fala com a Tua igreja, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade, na segunda parte da mensagem que nós vimos ontem, que eu e você, nós somos o templo de Deus, tá certo? Deus habita no nosso interior, nós somos a sua casa, a sua morada. Isso é maravilhoso, né? O Senhor veio, Ele teve um viver humano, Ele morreu, ressuscitou e entrou para dentro de você e de mim, para fazer de nós a sua casa, a sua habitação. E vimos ontem alguns pontos, que o Senhor quer trabalhar em nós, limpar toda a nossa casa, limpar todo o ser dEle, limpar todo o nosso ser para Ele, tá certo? Essa casa, às vezes, tem que ter algumas coisas inadequadas, mas o Senhor quer vir limpar. E isso Ele usa aquele azorrague, o chicote, às vezes para poder nos fazer voltar para Ele, nos arrepender, para Ele vir nos limpar. E quando a luz brilha, o que o Senhor mostra, irmãos, não é para nos condenar, mas é para trazer salvação, nos fazer arrepender e voltar para Ele. Ele pode vir tirar, Ele pode vir limpar, porque esse é o desejo dEle, é tornar a casa dEle limpa diariamente, porque Ele quer ter comunhão conosco. E prosseguindo na palavra, nós vamos ver agora a segunda purificação do templo. Está registrada em Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 13. 12 e 13. Registram a segunda purificação do templo. Dizem: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Irmãos, nós somos casa de oração. Ó Senhor Jesus, fala para o irmão do lado: eu sou uma casa de oração. Isso não é tremendo? Precisamos ser conhecidos como casa de oração. Alguém que ora. Senhor Jesus, alguém que tem comunhão com Deus, porque o santuário de Deus é para termos comunhão com Deus. E nós sabemos que Satanás não somente quer contaminar, Satanás quer destruir a nossa pessoa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vamos ler João 10, parte A do versículo. João 10, versículo 10, a parte A. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele, roubar, matar e destruir. Se a gente voltar para Mateus capítulo 21, 12, 13, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, aqui fala que ele expulsou todos que vendia. Se tinha alguém lá vendendo, é porque tinha alguém que comprava, não é verdade? Não é assim? Os irmãos concordam? E olha que interessante, irmãos. Eu e você, nós somos o templo, o santuário de Deus, não é verdade? Romanos 8,
Quero ler com os irmãos esse versículo. Romanos 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui nos fala, né, que se a minha mente posta na carne, produz morte. Mas se a minha mente posta no Espírito, é vida e paz. Então agora eu gostaria de fazer uma ilustração aqui nessa porção. E eu queria contar com os irmãos interajam comigo, amém? Então nós somos a casa de Deus, a casa de oração, amém? Amém? Mas às vezes eu e você não conseguem orar, não é verdade? Às vezes eu e você não conseguem orar nas reuniões, não conseguem orar em nossas casas, agora por uma situação. E aqui fala que tem alguém vendendo alguma coisa, né? Romanos 8 fala que se a minha mente, que a nossa alma é composta por mente, vontade e emoção. Então se eu coloco a minha mente na carne, o que vai ser produzido em mim? Morte, não é verdade? Então vamos supor, irmãos, vou fazer uma ilustração. Eu estou dirigindo o carro, certo? Aí eu levo aquela fechada. Imagina que eu estou com um carrinho na mão. O que Satanás vai querer vir vender para mim? O que os irmãos acham? Hã? Raiva. Esse cara me fechou. Primeiro, vender raiva. Aí eu comprei. Estou andando com o carrinho. Aí o irmão fez algo que eu não gostei. O que eu comprei? Hã? Raiva, ódio. Irmãos, estou puro ódio. Comprou muito, está derramando. Cheio de mágoa. O irmão fez, ela falou aquilo para mim, não, machucou demais. O carrinho está cheio de mágoa. Os irmãos percebem? O que mais que nós podemos colocar nesse carrinho? Quando a gente está com a mente na carne? Tristeza. Rancor. O que mais nós podemos colocar no carrinho? Ira. Oh Senhor Jesus. O que mais? Murmuração. O carrinho está... Como que vai orar? Está cheio ali. Orgulho. Eu não concordo com isso. Eu não acho que isso é dessa forma. Rebeldia. Não, desse jeito eu não quero. Oi? Encheu o carrinho? Irmãozinho, um carrinho assim. Consegue orar? Senhor Jesus. Bom, mas aleluia. Que nós temos um Senhor, né? E eu queria ler um versículo com os irmãos que está em João 10. Vamos voltar para João 10. Oh Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. João 10, o Senhor diz assim, completando aquele versículo: eu vim para que tenha vida, e a tenha em abundância. Aquele copo precisa jorrar, não pode ter apenas parte de Deus. Deus quer que ele seja completo, cheio, pleno da vida dele, né? Que nós demos exemplo ontem, cheios, abundante. João 7 fala assim: se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, é isso que o Senhor quer para você e para mim. Mas para isso, o que eu e você precisa? Nós precisamos ser alguém que não negocia com Satanás. Ele quer vir dar, mas eu preciso ter a percepção. Olha qual que João 1 fala assim, em verdade, João 10:1, desculpa. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Olha o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Irmãos, versículo 3, vamos ler junto? Para este,
o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Irmão, nessa manhã, o meu desejo é que cada um de nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor, chamando cada um de nós pelo nome. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o meu nome, Ele está nos chamando. Olha, esse aí, deixa, não negocia, vem. Eu tenho algo maravilhoso para você. Ele diz assim, ó: depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Irmãos, eu e você, o que nós precisamos no nosso dia a dia é reconhecer a voz, é ouvir quem está falando conosco, quem que está querendo nos vender algo. Nós não podemos ser aqueles que negocia. Satanás vem negociar. Ah, você está vendo? Ele falou isso para você. Ah, é mesmo, né? É mesmo. Irmãos, nós precisamos falar: ó Senhor, mas eu perdoo ele, que o Senhor já perdoou ele, quem sou eu para condenar? Eu já perdoo. Não deixar que Satanás faça de nós esse santuário de Deus, essa casa de oração, casa de covios, cheio de entulhos. Irmãos, não é isso que o Senhor quer para nós, amém? Ó Senhor Jesus. Por isso que eu e você precisamos todos os dias, diariamente, ouvir a voz do nosso Senhor. Essa doce voz nos chamando, amém? Para essa comunhão com Ele. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para ter comunhão com Ele, para orar ao Senhor, para orar pelos irmãos, pela igreja, para orar uns pelos outros, para as pessoas que não têm o Senhor, que precisam da oração, para receber esse Senhor, igual ontem houve na reunião, receber esse Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, para que ela também possa ter o direito de ter o livro, o nome dela no livro da vida escrito, amém? Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Irmãos, e temos um modelo aqui, né? Foi o que ele tentou fazer com o Senhor. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: destruirei esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. O inimigo de Deus, Satanás, queria matar o Senhor, pensando então que poderia causar um fim, mas o Senhor é a ressurreição. Irmãos, o nosso Senhor, Ele é a ressurreição. Irmãos, fala isso para você ouvir bem alto. O Senhor é, o nosso Senhor é a ressurreição. Vamos falar de pé agora. O meu Senhor é a ressurreição. Aleluia. De novo, irmãos. O meu Senhor é a ressurreição. Eu creio que no seu interior algo já está mudando, não é verdade? Você já está declarando isso. Não sei como você chegou nessa manhã, mas eu creio que ao sair daqui você vai estar cheio desse Senhor, cheios dessa vida, porque Ele quer encher você e eu com a vida dEle. Amém? Senhor Jesus. Quando Ele veio, estava num corpo físico limitado. Foi crucificado. Satanás pensou: ganhei, mas o Senhor ressuscitou e o corpo dele mudou. Agora tem um corpo místico, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, um corpo muito maior, só que nesse corpo agora nós estamos incluídos. Oh Senhor Jesus, irmãos, a ressurreição do Senhor, ela é maior do que a morte, Ele venceu todas as coisas. Aqui tem outro princípio espiritual: por mais que o inimigo tente destruir, o Senhor na ressurreição faz algo novo e maior. Os irmãos creem nisso? Amém. Talvez Satanás destruiu algo em você, mas você tem o Senhor. O Senhor vai ressuscitar, vai fazer algo em você. Senhor Jesus, o Senhor vai ressuscitar, algo vai surgir em novidade de vida, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. E hoje, irmão, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Nós fazemos parte. Nós somos a igreja do Deus vivente. Nós fomos comprados com esse sangue precioso, maravilhoso. Senhor Jesus.
Quando o Senhor Jesus estava na terra, Ele era o único homem na terra que tinha Deus habitando nele. Mas hoje, todos nós temos Deus habitando em nós. Isso não é algo maravilhoso, irmãos? Antes era só um. Quando o Senhor foi crucificado e ressurgiu, surgiu esse montão de pessoas. Deus tem habitado em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, no interior de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, que maravilhoso. E ainda mais, quando eu e você cremos no Senhor e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Ele chegou para você e para mim, Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos colocou, sabe aonde? Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ainda mais, Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6 diz: e nos ressuscitou juntamente, e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Por isso, quando o Senhor falou que o sinal que Ele daria seria de destruir esse santuário em 3 dias, e reconstruirei, esse é o grande sinal, que está baseado no poder da ressurreição. E hoje o Senhor continua a edificar esse santuário, que somos nós. O Senhor está nos edificando cada dia mais, irmãos, e hoje, dia a dia, o Senhor está nos edificando. O Senhor quer nos edificar hoje, amanhã, até o dia que Ele voltar. Ele quer continuar trabalhando em cada um de nós. O que eu e você precisamos fazer é estar abertos para esse trabalhar, para esse cuidado especial que o Senhor tem com cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é conhecida como a casa de Deus. Olha, irmãos, que maravilha! A igreja é conhecida como a casa de Deus. 1 Pedro 2,5. Senhor Jesus. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler, irmãos? Também vós mesmos sois amém. Esse versículo nos fala que nós somos edificados, casa espiritual. Isso não é maravilhoso, irmãos? 1 Coríntios 3,9. Senhor Jesus. 1 Coríntios 3,9 diz assim: porque de Deus somos. O que nós somos? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Irmãos, cooperadores. Você é cooperador. Fala para o irmão: eu sou um cooperador de Deus. Sabe como eu e você possamos cooperar com Deus? É deixando Deus trabalhar em cada um de nós. Deixando Deus trabalhar a sua vida e natureza para dentro de nós diariamente. Cooperar com Ele. Amém? E ainda mais, Efésios, capítulo 2,
Efésios capítulo 2, versículo 21, diz assim: no qual todo edifício, vamos ler junto, irmãos? No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Para a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus, o edifício de Deus, somos todos nós todos juntos, nós crescemos como santuários, dedicados ao Senhor, e aqui diz, juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então observe só, irmãos, esse aspecto é de grande importância, ao percebermos que a casa de Deus está sendo edificada em ressurreição, está se expandindo a cada dia quando pregamos o Evangelho. Quando as pessoas se convertem, a casa de Deus está se expandindo, o santuário de Deus está aumentando, não é? Então, no Evangelho de João, capítulo 2, nós temos dois princípios. O primeiro princípio é que é apresentado a nós nas bodas de Caná da Galileia, quando o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Nós temos ali um princípio da vida. Qual é o princípio da vida? Aquele que transforma a morte em vida. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que transforma a morte em vida. E esse é o princípio da vida, transformar a morte em vida. E essa é uma constância em todo o Evangelho de João. Para finalizar, irmãos, eu queria ler com os irmãos um texto que eu recebi essa semana de um precioso irmão. Eu queria ler para os irmãos, para a gente poder colocar uma vírgula. Amém? Que creio que vai ser de grande importância para nós. Que para mim foi, viu, irmãos? Diz assim, ó: a vida cristã é frequentemente uma vida tormentosa. Ao ouvirmos pela primeira vez o Evangelho, possivelmente pensamos que, após nos tornarmos cristãos, nossa vida seria pacífica e não havia mais tempestades. Talvez pensássemos que o nosso barco navegaria seguramente em Cristo, sem uma tempestade sequer. Mas ao longo de mais de 50 anos de minha vida cristã, tem havido uma tempestade após a outra. Por fim, cheguei à conclusão de que a vida cristã é cheia de tempestade. Qual é o objetivo delas? Embora não tivesse claro há 50 anos, hoje compreendo perfeitamente. Na verdade, não é uma questão de tempestade ou paz. É totalmente uma questão de estarmos ou não sendo transformados para a edificação de Deus, a fim de compreendermos o seu propósito. A sua vida é tormentosa porque você é teimoso, porque é muito parecido com Jacó. Você precisa de muitas tempestades, porque ainda não foi transformado no Israel, o príncipe de Deus, no Jacó transformado. Irmãos, eu vou parar por aqui e colocar uma vírgula, para a gente refletir, né? Que eu e você, nós somos a casa de Deus. E como aquilo que o irmão já trouxe para nós, né? Que a nossa natureza humana, ela é como de jumentinho, teimoso, né? Come tanto lixinho, tanta coisa, mas que o Senhor quer nos transformar na vida dele, que é a vida de realeza, em leão. Que possamos ter essa experiência diariamente com o Senhor. Não sermos teimosos, mas deixar o Senhor trabalhar em nós. Amém? Jesus é o Senhor.